Se nós temos comissões de mérito, são 31 no parlamento. E, em não sendo por esse caminho, se nós temos as comissões especiais que se abrem para ouvir a sociedade nos debates que ali ocorrem. Não é justo o parlamento brasileiro dar, sem maiores discussões, este projeto para a sociedade. A segunda coisa que assusta os brasileiros, a Frente Parlamentar Evangélica e outras frentes, como a católica, que também assinou a nota, é que, se os senhores olharem a lei, a última proposta era o Ministério da Verdade, era uma agência. Nesse momento, é o Comitê Gestor da Internet. E basta os senhores verem que 43% dele já é de indicação governamental. E as demais outras cadeiras, não na totalidade, mas darão ao governo, no mínimo, 80% do controle da fala nas plataformas digitais. Isso, para mim, e para quem entende de democracia, entende de Rússia, entende de países ditatoriais, sabem que é extremamente perigoso. Dá para um governo, não importa de que lado, o controle da fala. A terceira coisa que eu quero que os senhores saibam é que nós não estamos aqui sem entender e sem deixar de reconhecer que até o relator se esforçou para melhorar o texto. Porém, numa análise profunda desse texto, tem muitas expressões genéricas. Por exemplo, o que é discriminação? Todos sabem, mas a extensão disso na lei não está regulamentada. Por exemplo, racismo, depois do julgado do Supremo, do dia 19 de janeiro de 19 de junho de 2019, não é apenas racismo. Existem outras coisas implicitadas, como a homofobia, por exemplo. E vou dizer ao senhor uma coisa: os evangélicos, os católicos decentes, eles são tranquilos. Mas se os senhores analisarem os números, hão de perceber que no Brasil tem muito mais cristofobia, bibliofobia na prática do que, de fato, homofobia. Não estamos desrespeitando ninguém aqui, porque a igreja não desrespeita, ela acolhe, mas ela tem na Bíblia o seu manual de fé. E esse projeto, por mais que ele garanta essa liberdade de citar textos bíblicos, mas na exposição desses textos, alguns poderiam ter dificuldade de expressar o seu pensamento. E digo mais aos senhores, no artigo 11 desta lei, está determinado que as plataformas digitais, por exemplo, elas poderão excluir previamente alguns conteúdos. E isso me parece muito grave, porque a priori, pelo sim e pelo não, sabendo que a multa que está no texto da lei é simplesmente para arrebentar, com certeza elas deixarão de colocar nas plataformas muitas coisas interessantes. Outro ponto importante aqui é o respeito do Senado. Se o relator está com boa intenção, mas eu devo dizer que a Frente Parlamentar Evangélica nunca fechou questão de voto. Apenas fizemos críticas ao texto, e se houve melhoras, e por mais que o texto fique completo, depois ele volta para o Senado, porque quando começa lá, vem para cá e volta para lá. E aí nós temos um outro problema muito sério, em que pese respeitar os senadores, mas eu pergunto aos colegas aqui, aí nós não podemos, quem sabe, fazer o que nós estamos fazendo aqui neste parlamento. A última coisa que eu quero dizer aos senhores, e aqui eu chamo toda a imprensa presente, nesses últimos 4 dias, muitos aplausos e muitas críticas. Se isso vai mexer com você ou não, mas o que nós estamos defendendo aqui é o seu direito até de nos criticar. É o direito à liberdade. Qualquer um desses deputados tem a sua alma meia ferida por alguma fake news por aí, mas eu sempre entendi
que algumas fake news são muito mais insignificantes do que a nossa luta pela liberdade da nação. Dentro deste viés, nós estamos aqui dizendo aos brasileiros, não apenas a frente evangélica, a católica, a frente da segurança e outras frentes, que nós precisamos de estar atento ao que está acontecendo. Abra esta lei, os senhores vão ver, por exemplo, que nós não podemos mais fazer críticas ao sistema eleitoral. Ora, por que não? Abra esta lei e os senhores vão ver no artigo 30 ou 33 que haverá uma regulamentação, de alguma forma, da palavra dos parlamentares, que são livres pelo artigo 53 da Constituição Federal, por quaisquer, repito, quaisquer opiniões, palavras e votos. Quero compreender e termino que nós não estamos numa luta inglória. Nós estamos defendendo a liberdade democrática. Nós estamos defendendo a liberdade do livre pensamento. O povo cristão do Brasil sabe o que é liberdade de pensamento e de expressão e sabe conviver com isso. Por isso, nós não queremos o PL 2630. Para nós, isso tem nome, mordaça. Para nós, isso tem nome, o início da implantação de uma ditadura no Brasil. Viva o Brasil verde e amarelo, viva a nossa liberdade. Muito obrigado.